Graças e paz. Quero compartilhar a minha experiência desde o começo, na hora do mover, né? O que começou a mover, minha visão começou a abrir. Eu comecei a ver assim muitas pessoas gritando, é, como se estivesse pedindo ajuda. E ao mesmo tempo começar uma batalha na minha mente, vozes. E eu ouvi uma voz dizendo que era para me guerrear, e outra voz eu dizia que eu não ia conseguir, que eu não ia conseguir guerrear, que eu não servia para guerrear. E ali eu entrei em desespero, eu comecei a passar mal. E a minha vontade mesmo foi de, na hora, abrir a porta da igreja e ir embora, porque era uma batalha assim que eu estava enfrentando assim de um nível de guerra muito alto. E quando o Senhor usou a apóstolo para vir orar, ministrar na minha vida, ali o Senhor falou profundamente comigo. E, e ali o Senhor falou muitas coisas que Ele tinha para me falar. E quando depois, quando a apóstola veio ministrar na minha vida para mim em experiência, o anjo do Senhor, ele estava me esperando. E antes de ele me levar ao inferno, dessa vez eu não fui direto para o céu, fui ao inferno. Eu fiz a pergunta para ele, disse que sim. E ele me leva no inferno. Quando eu chego lá no inferno, eu vejo muitas pessoas sendo torturadas. Eu chego numa cela onde eu via homens sendo torturados, batendo nas pernas dele, como arrancava assim aquela pele. E também eu via as mulheres que usavam bermuda, sendo apanhando assim, apanhando mesmo na perna. E era um tipo de tortura que arrancava assim a pele da perna assim. E eles gritavam pedindo socorro e eu não podia ajudar. E quando eu saí dali eu ia noutra cela. Aí noutra cela tinha muita gente também sendo torturado, homens porque usavam roupa curta, é, que nem camiseta, e mostravam o ombro. Isso não agradava o Senhor, eles estavam sendo torturados ali. E mulheres também sendo torturadas por causa das roupas, das vestes. Mulheres com saia bem apertadinha, curta. Era uma tortura muito horrível assim deles. E eu perguntava ao anjo do Senhor por que eu estava ali. E ele falava que eu só ia ver as celas. E quando eu saía dali, irmãos, eu ia para outra cela, onde eu via pessoas sendo torturadas por causa de brinco. Eu via os homens que usam brinco, eles cortavam, irmão, a orelha dos homens, sabe assim, cortava assim, aquela horrível. E das mulheres eles já não cortavam, eles arrancavam como se ficasse puxava assim, sabe, ficava como é que eu posso dizer, arrancava assim, sabe, com força. E gritavam muito, gritavam. E eu via pessoas também, irmão, noutra cela, eles sendo torturados por causa de fofoca. Eles puxavam a língua, irmão, daquelas pessoas e começavam a cortar a língua, porque falam coisas que não é para falar, falando coisas que não agradam o Senhor. Então era uma tortura, irmão, horrível, horrível mesmo. Eu fui várias celas assim, irmão, as pessoas sendo torturadas. E quando eu saio dali, eu achava que eu já ia para o céu, irmão. Eu já achava que eu já ia para o céu, mas não. O anjo do Senhor me levou, irmão. Nunca mais ido nesse lugar, na profundeza do abismo. E quando eu chego lá, irmão, eu pergunto o que eu estava fazendo ali.
E assim eu peço perdão do irmão, porque eu me emociono, assim, sabe? Porque tinha muitas pessoas que eu conheço ali na profundeza do abismo. Meus antigos pastores estavam lá. E eu perguntava, né, do anjo do Senhor, por que eu estava ali, por que eu estava vendo aquelas pessoas que eu conhecia, e tinha pessoas que eu não conhecia ali naquele lugar. E o anjo do Senhor falou que isso que era para mim observar, e eu começava a ver, irmão. Era uma tortura horrível, horrível. Eles estavam ali, irmão, por causa que eles conheciam a doutrina. Eles deixaram de viver a doutrina. E eles estavam ali naquele lugar, sendo torturados. Era uma tortura horrível, porque eles já conheciam a doutrina. E eles deixaram, irmão, de fazer as coisas do Senhor. E o anjo do Senhor falava que o Senhor tem falado sobre a doutrina. O Senhor tem ensinado, tem usado os servos dele para ensinar, para mostrar a doutrina. E tem muita gente que duvida. E aquelas pessoas estavam ali, irmão, sendo torturadas, uma tortura horrível, horrível, por causa que eles já conheciam a doutrina. E eles tinham deixado de praticar a doutrina. E ali, irmão, eu esticava minhas mãos para me puxar eles dali, para me ajudar eles. E eu não conseguia ajudar, eu não conseguia tirar eles dali. Aí eu dizia pro anjo, por que eu não consigo tirar eles daqui? Aí o anjo do Senhor falava para mim, eles mesmo têm que querer sair daqui. Você não pode fazer nada por eles mesmo têm que querer sair daqui. E ali me deixava muito triste, irmão. Muito triste mesmo, porque tem pessoas que eu conheço ali naquele lugar. E meus antigos pastores também estavam ali, naquele lugar, sendo torturados. E assim, irmão, o anjo do Senhor falava como que sobe no altar do Senhor para pregar a palavra dele e depois tá de shortinho, mostrando corpos para seduzir homens. Que tipo de servos são esses? Ele falava da minha antiga pastora, irmão, que sobe no altar e da forma que ela se vestia depois que ela saía do altar, isso não agradava o Senhor. E eu falava para ele me tirar dali. Ele me tirava, me levava ao céu. E quando eu chegava ao céu, o Senhor começava a falar para mim sobre a doutrina. E eu falei, Senhor, nós não somos perfeitos. Como que nós vamos, Senhor, fazer tudo isso que o Senhor está pedindo? Nós somos falhos, Senhor. E o Senhor falava para mim, eu sei que vocês não são perfeitos, porque perfeito só eu. Eu sou perfeito. Mas eu tenho ensinado para vocês a doutrina, eu tenho mostrado para vocês sobre a doutrina. E tem muitas pessoas que estão deixando de fazer. Estão achando que eu não estou vendo, mas eu estou vendo. E naquele grande dia, só quem vai julgar, naquele grande dia quem vai julgar vocês sou eu. Naquele grande dia quem vai julgar vocês sou eu. Então eu não quero que vocês sejam perfeitos. E eu não quero que a minha doutrina seja uma doutrina pesada na vida de vocês, mas eu quero que vocês pratiquem. Tá na palavra. Ele falou, por isso que eu mando vocês lerem a palavra, porque na palavra está falando sobre a minha doutrina. E ele falou bem assim, eu não quero que vocês sejam perfeitos, porque perfeito sou eu. Ele falava para ele que só quem é perfeito, irmão, é o Senhor, ele dizia. E ele falou bem assim, mas eu estou ensinando. E ele falava bem assim, aí ele mostrava para mim como ele queria os servos dele. E ele me mostrava da forma que ele queria os homens. Ele não queria os homens, irmão, com uma roupa bonita, mas sim que tivesse na doutrina, irmão, uma calça da doutrina, uma camisa, irmão, que cobrisse o ombro, viesse até aqui no tornozelo, no cotovelo, irmão, viesse até no cotovelo, a camisa dos homens. Ele falou assim, eu quero os meus servos. Eu não quero, ele falou, mas eu sei que muita gente não tem condições de comprar uma veste nova, uma veste bonita, mas é dessa forma que eu quero os meus servos, ele falava. E quando ele falava bem assim para mim, assim, eu quero as minhas servas, ele me mostrava, irmão, como ele queria as mulheres vestidas,
da forma que ele queria, mas ele falava bem assim para mim, mas não adianta só estar vestido assim, vocês têm que querer a minha doutrina. E ele falava assim, eu não quero só as vestes, eu não quero que vocês mudem sua veste, eu quero que vocês sejam limpos de alma, corpo e espírito. Ele falou assim, eu quero que você esteja conectado no meu espírito. Ele falava, irmão, sobre isso, que a gente tinha que estar conectado, irmão, em espírito com o Senhor. E ele falava bem assim para mim, que ele não queria só nossas vestes, ele não queria que nós mudássemos só nossas vestes, e que nós estivéssemos conectados com ele, alma, corpo e espírito. Então, irmão, aí, dali, ele falava para mim que eu tinha que guerrear. E eu ia para a guerra, eu falava, Senhor, mas hoje eu não quero guerrear. E ele falava, eu lhe chamei para você ser uma guerreira, e você vai guerrear. E ali, irmão, quando eu ia para a guerra, tinha acabado de fazer uma obra de feitiçaria. Acabado de fazer, irmão. E ali me choca muito, irmão, porque quando eu fui lá, irmão, tava quente o corpo ainda, eram 3 fetos. E tava quentinho. E ali eu perguntava do anjo do Senhor, ele falava que era uma obra de feitiçaria que estava fazendo para a igreja. E ali eu desenterrava, irmão, aqueles fetos dali. E tava quentinho, tinha acabado de fazer essa obra de feitiçaria. E o Senhor falava, pode se levantar o que for, pode fazer a obra de feitiçaria o que for, mas quem reina aqui nesse lugar sou eu. Quem reina aqui na Shalom sou eu, é eu que habito aqui. E o Senhor falava, irmão, e eu destruía aquela obra de feitiçaria. Eu ia para a guerra, guerrear pela igreja, pelas famílias, pelas vidas. E o Senhor falava, irmão, que a gente tinha que estar conectada corpo, alma e espírito. E o Senhor mandava, irmão, a gente ler a Bíblia, porque a doutrina está escrita na Bíblia. O Senhor mandava a gente ler. E o Senhor falava, irmão, que pode se levantar o que for, pode fazer a feitiçaria o que for, mas quem habita na Shalom é o Senhor. E Ele não vai fechar a porta. E o Senhor falava assim, irmão, de uma mulher, irmão, que falava sobre fechar a Shalom. O Senhor falava que quem habita na Shalom é Ele. E que ninguém, irmão, ninguém vai fechar a Shalom, porque ali quem habita é Ele, a Shalom é do Senhor. E a Shalom é do Senhor, e a Shalom não vai fechar. Nem um ano, nem daqui a um ano, não. A Shalom não vai fechar, porque a Shalom é do Senhor. A Shalom é do Senhor. E jamais vai ser fechada essa porta, irmão. Jamais vai ser fechada, porque a Shalom é do Senhor. E pode levantar o que for, o inferno que for, pode fazer feitiçaria que for. Mas quem habita na Shalom é o Senhor. E foi isso minha experiência, amém? A graça e a paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é o apóstolo Juscelino Alves. Quero começar meu comentário acerca dessa experiência com uma palavra que está lá em Marcos 9, versículo 43, amém? Em diante, que diz assim: E se a tua mão te escandalizar ou te fizer pecar, corta. É melhor para ti entrares na vida aleijado do que, tendo 2 mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Amém? E a palavra vai continuando, dizendo: se teu pé se escandalizar ou te fizer pecar, corta. Enfim, amados irmãos, né, que experiência tremenda, né? Você acabou de ouvir aí um relato da irmã Edilene, os horrores do inferno, né? Temos muitas experiências de pessoas, né, dos irmãos aqui da igreja que foram ao inferno e viram, né, os relatos, né? Viram, as torturas, né? Relataram as torturas. Irmãos, tudo isso fruto de oração lá atrás, né? 3 anos atrás, né? A qual o Senhor nos revelou essa doutrina. E eu, né, comecei a pregar e o povo não deu muito crédito. E aí eu orei ao Senhor
né? Fizemos um jejum e passamos 40 dias aí jejuando, e aí o Senhor, né, fez a parte dele, fizemos a nossa, o Senhor fez a parte dele, arrebatando os irmãos e mostrando realmente, né, que aquilo que ele falava para nós, né, aquilo que ele estava nos falando é realmente a causa de estar levando muitas pessoas para o inferno. Amém, irmãos? A questão da sã doutrina, né, muitas vezes, talvez para mim, para você, para algumas pessoas não pode ser nada, né, apóstola, mas porque as pessoas pensam que Deus só quer o coração, né? Mas o fato é que o Senhor, Ele quer não só o teu coração, mas o corpo, a alma, né? O seu espírito, que você se entregue, né? De corpo, alma e espírito ao Senhor, porque foi para isso, né? Esse é o amor que Ele teve por ti, Ele se entregou, não é isso, apóstolo? É isso, apóstolo, e a sã doutrina, né? Eu acho lindo o cuidado de Deus em ter se revelado a nós aquilo que é vaidade necessária, o que é vaidade desnecessária, a santidade do corpo, a santidade da alma, a santidade do espírito, né? Então o Senhor tem se manifestado com grande poder, e depois de alguns anos ou agora, né, que já se passaram, o Senhor vem revisando e fortalecendo mais do que nunca tudo aquilo que Ele revelou no início, das coisas que eram agradáveis, de hábitos e costumes que agradavam ao Senhor, né? Que são agradáveis aos olhos de Deus, e aquilo que são reprováveis aos olhos de Deus. E em tudo a gente vê a soberania de Deus, o zelo, o cuidado de nos mostrar e de nos ensinar, nos doutrinar como é que temos que ser, tanto no ser, quanto no estar, no agir, no vestir, no falar, no andar. E a gente vê o cuidado de Deus nessa experiência da amada irmã, da irmã Edilene, uma experiência muito forte, que é onde o Senhor é como se Deus estivesse chamando a nossa atenção, não esqueçam da sã doutrina, que foram ensinados pelo meu Espírito, não esqueçam disso, sejam fiéis, sejam guardiões da sã doutrina, defensores, né, disso, porque você vai guardar a ti e aqueles que te ouvem, né, como o Senhor falou através de Paulo, né, a Timóteo, a Tito, sempre ele dava uma palavra de incentivo à sã doutrina do Senhor. Amém? Então, foi tremendo demais. Eu vejo a maravilha de Deus em tudo isso. E a misericórdia. Amém? Amém, irmãos. E é uma guerra, a vida cristã é uma guerra, né? Aqui na igreja, irmão, durante as orações, durante as batalhas pela madrugada, nós guerreamos contra feiticeiros, contra macumbeiros, contra satanistas, irmãos. Sabe, queridos? E você vê a irmã relatando a questão de sacrifício. Eles fazem sacrifício, né? Aqui em Manaus tem um local que a gente passa toda noite, né? E a gente vê lá oferendas toda noite, incansavelmente eles estão lá, sabe, irmãos? E muitas vezes o povo de Deus está dormindo, mas o Senhor nesses últimos tempos tem despertado um povo para orar, para se despertar a ler a palavra, a fazer orações com ousadia, a guerrear, a entrar no campo espiritual, né, e tomar posse das armas de guerra e assim enfrentar essas situações, esses principados e potestades no campo espiritual. Então, queridos, que essa mesma unção de guerra que o Senhor tem derramado aqui na nossa vida, que ela recaia sobre a sua vida e que possamos estar atentos, alerta, para que nenhuma pedra de tropeço nos impeça de entrar no reino dos céus. E enquanto estivermos aqui nessa terra, vamos fazer a vontade do Senhor, vamos estar livrando, vamos estar guerreando, vamos estar cumprindo o ID do Senhor, em nome de Jesus. Amém, apóstola? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por mais essa experiência, que o Senhor possa abençoar cada vez mais a tua filha, e também cada filho e filha também que está ouvindo aqui para essa experiência, essa oração. Senhor, que eles recebam agora as armaduras, que eles recebam agora as espadas, que eles recebam agora mais anjos de guerra, mais anjos para protegê-los, e assim, meu Pai querido, Pai amado Senhor, eles possam despertar a leitura da palavra, ao jejum, à consagração, à oração intercessória, ao campo de batalha. Pai, continua guardando e protegendo cada um dos teus servos. Muito obrigado por essa experiência, que o Senhor venha, Pai, nos despertar todos os dias para andar no centro da tua vontade, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Espero que essa experiência tenha acrescentado algo na tua vida e que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Shalom. Tome posição como um soldado forte. Não perca o teu alvo, desafie até a morte. Mesmo subjugado, atingido e humilhado, não desça do seu barco, a vitória é do outro lado.